Meus amigos, com certeza esse é o capítulo mais polêmico de Cavaleiros do Zodíaco Next Dimension. Sabemos que os spoilers que saíram nessa semana revelaram acontecimentos que não agradaram tanto, mas finalmente temos em mãos o capítulo 116 completo e eu vou mostrar tudo o que aconteceu para vocês no vídeo de hoje. Então já vai comentando aí quais são suas expectativas e bora para esse super vídeo. Olá Cavaleiros e Amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou o Wesley e no vídeo de hoje trago para vocês o capítulo 116 completo da saga Next Dimension. E como sempre a meta de likes para esse vídeo é de 1000 gosteis. Será que a gente consegue? E meus amigos, também quero agradecer o Thiaguinho que me ajudou com a tradução desse capítulo. E para quem quiser ajudar o canal fazendo uma doação é muito simples. As informações vão estar na descrição desse vídeo. Cavaleiros do Zodíaco Next Dimension, capítulo 116. Sinal de Flores. Somos levados até o Santuário de Atena em 1990. Seiya estava em coma e a espada de Hades aparece em seu peito. Ela emite um poderoso cosmo e avança para perfurar o coração do Pégaso. Mas de repente a pulseira de flores no braço de Seiya começa a brilhar. Ela também emite um cosmo poderoso. E nesse instante a pulseira se desenrola do pulso de Seiya. Toma de Anjo do Sono e as Amazonas Marin de Águia e China de Cobra ficam surpresos. Eles se perguntam o que estaria acontecendo. A pulseira de flores se enrola na espada de Hades. Os três ali presentes estavam assustados. De alguma forma, a corrente de flores estava parando o movimento da espada de Hades. Marin se pergunta se isto era uma proteção divina de Atena, e de repente vemos o santuário do passado. No século XVIII, vemos que o santuário de Atena estava um completo caos. As 12 casas do Zodíaco e até mesmo o relógio de fogo estavam se desfazendo. O colapso no espaço-tempo estava acontecendo e todo aquele lugar seria destruído. Somos então levados até a casa de Ofilco. Vemos a Athena Saori caída no chão. A pulseira de flores em seu braço também estava brilhando. Aquele poderoso cosmo emanava da pulseira. Ela se desenrola do pulso de Atena. Os cavaleiros de bronze que estavam ao redor ficam assustados. A corrente de flores da Saori se rasgou, mas de repente as pulseiras de flores que estavam nos braços de Shun, Shiryu, Yoga e Ikki também começam a brilhar. E não somente a pulseira de Saori, mas a dos cavaleiros também se desenrolam. E nesse momento aquelas 5 pulseiras começam a se entrelaçar. Elas rapidamente se estendem até o céu, formando assim 2 correntes de flores gigantescas. Porém, de repente, uma das correntes desaparece. Odisseu também estava surpreso com isso. Ele percebe que a pulseira de flores estava criando um caminho. Essa era a saída para que os cavaleiros de bronze consigam retornar para o futuro. A pulseira de flores atingiu o céu, que estava acima do relógio estelar de Cronos. Odisseu dizia: sem dúvidas essas flores são como uma corda que salvará sua vida, que está na beira da morte. Com certeza haviam 2 correntes de flores da vida, mas como a outra desapareceu, para onde ela foi? Odisseu então observa que a pulseira de flores de Atena desapareceu. Ele dizia: agora eu entendo, esta era a de Atena. Ele pega a deusa Athena Saori nos braços e diz: Atena, não deixarei você morrer, muito menos os cavaleiros sagrados do futuro e do presente. Isso não acontecerá de maneira alguma. Odisseu estava confiante, ele não deixará ninguém morrer. Atena e os cavaleiros que vieram do futuro devem continuar vivos, e os cavaleiros do século XVIII também devem viver. De repente somos levados até a Itália. Vemos a armadura de Sagitário. Ela estava ao lado da cama de Sasha, que é a deusa Atena original daquela era. Alone estava assustado. Após recobrar os sentidos, ele percebe que perfurou seu amigo Tenma com a espada de Hades. Tenma estava sofrendo. A armadura de Pégaso e seu peito foram perfurados por aquela espada. Alone pedia perdão, mas Tenma dizia: não se preocupe, Alone. Quando eu te conheci, você salvou a minha vida, e foi por isso que eu jurei te proteger. De agora em diante também, sem dúvidas. Nesse momento, Tenma de Pégaso perde a consciência. Alone fica surpreso e grita por seu amigo. Ele pede para que Tenma resista, mas nesse momento percebemos que a espada de Hades estava avançando. O poderoso cosmo daquele objeto fazia ele avançar na direção do coração de Tenma. Vendo aquilo, Alone percebe que ele precisaria arrancar a espada.
amaldiçoada. Ele segura na lâmina da espada amaldiçoada e tenta puxá-la, mas após tentar com todas as forças, Alone percebe que isso era inútil, realmente é impossível, a espada não se mexe nem um pouco, e desta maneira o Tenma vai acabar morrendo. Alone grita o nome de seu amigo, e enquanto isso a Athena Sasha continuava inconsciente, mas de repente a pulseira de flores de Sasha começa a brilhar. Ela emana um poderoso cosmo, a pulseira de Tenma e Alone também começavam a brilhar, e o cosmo daqueles três objetos se conectam. As correntes de flores então se juntam em apenas uma. Aquela corrente de flores se entrelaça na espada de Hades. Alone fica surpreso ao ver as três correntes se entrelaçando na espada do deus do submundo. Ao que parece, ela conteve seu avanço. Ele então se lembra, é mesmo, quando éramos jovens, a Sasha disse que essa corrente de flores é um laço eterno que nem mesmo os deuses conseguem cortar. Mesmo que murche e desapareça, elas iriam proteger a nós três. Agora as correntes de flores renasceram para salvar a vida do Tenma, mas de repente a felicidade de Alone se torna preocupação. Novamente a espada de Hades começa a se mover. Enquanto isso, no futuro, a mesma coisa acontece. A espada de Hades no peito de Seiya começa a se mover. China, Marin e Toma ficam assustados. Aquela espada estava novamente afundando aos poucos no peito de Seiya. Eles se perguntam se a maldição daquela espada seria tão forte assim. Vemos então que a ponta daquela lâmina já havia chegado ao coração do Pégaso, mais um pouco e ele seria perfurado. No passado, Odisseu ordena para que os cavaleiros de bronze fiquem de pé. Ele dizia, reúnam suas últimas forças e fiquem de pé. Yoga, Shiryu, Shun e Ikki fazem o que o 13º Cavaleiro de Ouro pediu. Odisseu falava, agora peguem Athena e a levem de volta. Shiryu então responde, mas Odisseu, o Seiya ainda está, e Shun concorda com isso. Eles ainda não conseguiram ajudar o Seiya, ele precisa ser resgatado. Odisseu, porém, os responde, acreditem na atitude que Athena tomou arriscando sua vida. Ela colocou sua vida em jogo. Confiem nela. Não desperdicem a sua vontade. Acredito que vocês já sabem, mas apesar de Athena ser uma deusa, seu corpo é de carne e osso, sendo um corpo de um humano. Eu completei os primeiros socorros, mas não sei se ela vai morrer ou viver daqui pra frente. No entanto, Ikki, sei que vocês são capazes de proteger Athena até o fim. Ikki sorri e olhando nos olhos de Odisseu ele responde, você nem precisava me dizer isso. Odisseu, nós te agradecemos. Foi um prazer tê-lo conhecido. Ikki de Fênix segura Athena em seus braços. Ele foi o primeiro dos Cavaleiros de Bronze a ser reconhecido por Odisseu. O 13º Cavaleiro de Ouro sorri. Ele diz que também foi um prazer conhecer os Cavaleiros do Futuro. Porém, ao olhar para a ampulheta do tempo, ele fica assustado. Maldição! Só faltam alguns segundos. O último grão do relógio estelar está caindo. Vão, Cavaleiros! O último grão de areia estava prestes a cair. Nesse momento, os Cavaleiros de Bronze se seguram na corrente de flores. A corrente então começa a puxá-los para o céu. Eles estavam viajando entre as dimensões do tempo para voltarem para sua casa. Os Cavaleiros de Bronze gritavam, adeus, Odisseu, você é o cavaleiro sagrado mais sublime da história dos Cavaleiros de Athena. Nós não esqueceremos de você, nunca. Odisseu de Ofilco foi reconhecido pelos 4 Cavaleiros de Bronze como o Cavaleiro Perfeito. Ele é o grandioso Cavaleiro de Serpentário, o 13º Cavaleiro de Ouro, aquele que conquistou a confiança dos Cavaleiros do Futuro. Enquanto isso, em Florença, a corrente de flores que havia desaparecido chega até aquele lugar. Essa era a corrente da Athena Saori. Ela também se enrola na espada amaldiçoada de Hades, e Alone fica surpreso. Ele se perguntava, mas de onde está vindo essa outra corrente de flores? O que será isso? E de repente as correntes de flores começam a brilhar. A espada de Hades então é tomada por um intenso cosmo brilhante. Alone não conseguia acreditar no que estava vendo. A espada de Hades desapareceu. No futuro acontece a mesma coisa, a espada de Hades que estava no peito de Seiya desaparece. Era como se ela nunca tivesse existido. Os fragmentos de seu cosmo já não existiam e se tornavam uma simples poeira. Toma, Marin e China chegam a uma conclusão. Ao que parece, a maldição de Hades foi desfeita. No século XVIII, vemos a casa de Ofilco caindo em ruínas. O Cavaleiro de Serpentário estava na porta de seu templo zodiacal e em pensamentos dizia, Athena, e também vocês, Cavaleiros de Bronze,
ainda que tenham retornado sãos e salvos ao futuro, ainda há uma próxima batalha esperando por vocês. Como vocês não estão mais por aqui, a destruição dos céus e da terra também vai desaparecer, e tudo vai retornar ao seu estado original, e tudo também vai sumir das memórias de todos. Provavelmente será como se nada tivesse acontecido. Então Tenma e os Cavaleiros de Ouro desta era, a partir de agora, finalmente irão participar da verdadeira Guerra Santa contra o exército de Hades, e eu irei retornar novamente à Terra dos Mortos, junto da destruição do Templo de Ofiuco. Adeus Atena, adeus grandes cavaleiros do passado e do futuro. Odisseu entra na casa de Ofiuco que desaba, e enquanto isso, vemos o fosso que leva até o Tártaro. Escutamos a voz de Asclépio que dizia: eu não irei desistir. Mesmo se demorar milhares de anos, certamente irei reviver e tomar a terra para mim, porque eu, Asclépio, sou imortal. Asclépio então começa a rir e vemos que o santuário de Atena no passado voltou ao normal. Mas o que acontecerá com a consciência de Ceia? E aí, meus amigos, gostaram do capítulo? Ou foi exatamente como vocês imaginaram? Comente aí para eu saber, que no próximo vídeo aqui do canal eu vou comentar a minha opinião sobre esse capítulo e também algumas teorias do que pode acontecer. Então fiquem ligados e não percam. No mais, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Queime seu Cosmo até o infinito.